Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós o amamos. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Fomos objetos do seu amor. E esse amor nos leva a amá-lo também. E o nosso desejo é de que nessa noite nós possamos perceber mais uma vez o quanto Ele nos ama, o quanto Ele tem sido gracioso para conosco. Será que nós temos retribuído o seu amor? Será que nós temos sido reconhecido o quanto Ele tem sido bondoso, gracioso, amoroso para com cada um de nós? Que Ele seja glorificado nas nossas vidas. Que possamos, com o coração aberto, ouvir também o que Ele nos tem a dizer nessa noite. Temos crianças? Não? Já são adultas hoje, né? Então tá. Então estamos todos juntos aqui, né? Hoje queremos, irmãos, falar um pouco sobre a cura dos 10 leprosos. Um texto bastante conhecido de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11, onde nós temos uma experiência muito legal. 10 leprosos agraciados por Jesus, recebendo a cura, uma nova oportunidade de vida, mas eles não tiveram a mesma reação. Aliás, 9 deles reagiram de uma forma, e um deles reagiu de forma diferente. Vamos procurar entender o que esse texto nos tem de lições para a nossa vida. A partir do verso 11 de Lucas 17, diz o seguinte: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, aqui estamos agora na tua presença, diante da tua palavra. Nós queremos refletir nessa experiência que impactou a vida destes homens e as lições que podemos tirar da atitude que eles tiveram diante da graça recebida do Senhor. Abra nosso coração agora e que Teu Espírito Santo tenha livre acesso ao nosso íntimo. Instrua-nos, Senhor.
Faça-nos entender o que tu esperas de nós, diante daquilo que tu nos fazes, seja de especial ou aquilo que nos faz chegar a nós no dia a dia. Que o teu Espírito Santo agora tenha livre acesso a cada coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A doença da lepra. Na Bíblia, a lepra é considerada, podemos concluir isso, que era a pior doença naquela época. Aquele que tivesse lepra estava fatalmente condenado. Condenado à morte que poderia demorar um tempo a chegar. Mas enquanto não morresse, ele estava fadado, condenado a ser banido da sociedade. Nenhum leproso poderia morar na cidade ou ficar em casa com sua família. Eles eram obrigados a saírem para cidades ou vilas pré-designadas onde os leprosos moravam. Isso por causa do contágio. Até poucos anos atrás, algumas décadas atrás, esta era ainda uma prática vigente em toda a história humana. Eu lembro ainda dos tempos que havia os chamados leprosários. Cidades onde moravam leprosos, onde recebiam toda a sua assistência médica, espiritual, onde médicos, enfermeiros, missionários iriam lá e se doavam, sabendo que seriam contagiados também, mas por amor a estes, eles se doavam para dar uma oportunidade para aliviar o sofrimento dessas pessoas. E quando alguém fosse descoberto com lepra, ele era forçado, arrancado da sua família, sem dó, para nunca mais se encontrar. E o texto bíblico aqui nos diz que eles chegaram a Jesus, mas mantiveram uma certa distância, porque por lei eram obrigados a manter essa certa distância. Não podiam se aproximar de mais perto. Graças à medicina que descobriu cura para essa doença, hoje conhecida como hanseníase, e ela já não é mais considerada contagiosa, se controlada, um alívio tremendo. Mas naquele tempo não era assim. Naquele tempo as pessoas morriam comido literalmente pela lepra. Sem dó. E sem poder conviver com sua família. Era, portanto, uma doença das mais, se não a mais temida na antiguidade. Pior do que hoje, quando alguém recebe a notícia de que está com câncer. Hoje sabe-se que a maioria dos cânceres tem cura. Mas naquele tempo, lepra, ninguém curava. Aliás, ninguém curava, a não ser que fosse por milagre de Deus. Por isso havia, inclusive, na lei, um dispositivo, na lei dos judeus. E foi isso que Jesus fez. Quando ele os curou, ele disse para eles o quê? Vão e se apresentem ao sacerdote.
porque a única chance que um leproso tinha de cura era se Deus o curasse. E aí o sacerdote era quem declarava a cura e autorizasse ele a retornar ao convívio da sociedade e da sua família. O que aconteceu naquele dia quando Jesus curou esses 10 leprosos? Numa de suas viagens, ele passou perto de uma vila de leprosos. Estes já conheciam a fama de Jesus. A fama de Jesus corria. Todos ouviam falar de Jesus. E eles não tinham muita coisa que fazer na vida, a não ser ouvir as notícias que passavam de boca em boca. E claro que não podiam conviver, mas à distância, gritando, eles podiam ouvir as notícias, mesmo não havendo rádio, televisão, internet naquele tempo, né? Eles já conheciam a fama de Jesus. Por isso, quando Jesus chegou próximo, eles logo gritaram. Diz o texto, ao entrar num povoado, veja que Jesus entrou no povoado com ousadia, com coragem. 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância, o que dizia a lei, né? E gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Eles sabiam que esta era a oportunidade da vida deles. Por isso não perderam a oportunidade de clamar pela misericórdia, pela piedade de Jesus. Tem piedade de nós, tem misericórdia de nós, Senhor. Era a chance deles. A única chance que eles tinham. Ou agora ou nunca. Conforme a lei, o que está escrito lá em Levítico 13, Jesus pediu que eles fossem mostrar-se aos sacerdotes. E o texto nos diz que enquanto iam, enquanto obedeciam o que Jesus mandou fazer, eles foram curados, ou sendo curados. Eles foram na fé, porque quando partiram de Jesus, eles não estavam curados, mas eles partiram na confiança de que eles iam se apresentar ao sacerdote e ele os declararia curados. Então foram na fé. E todos os 10 leprosos foram curados. Mas o texto nos diz que um deles, apenas um, e este era um samaritano, teve uma atitude diferente dos colegas, porque ele foi o único que retornou a Jesus para agradecer-lhe. Todos os demais receberam a bênção e foram para casa felizes da vida, usufruir as consequências da bênção que haviam recebido. Não é essa a atitude de muita gente hoje, que recebe a bênção e esquece sequer de agradecer? Recebe a bênção e acha isso perfeitamente normal? Isso pode ser em relação a uma cura, isso pode ser em relação a alguma outra bênção, isso pode até ser em relação a uma boa ação por parte de qualquer pessoa. Muitas vezes pessoas são ingratas, não que sejam más, ruins, mas não lembram. Talvez não acham isso importante, acham que faz parte da rotina da vida. Mas quando alguém faz um bem ao outro, ele na verdade não teria a obrigação de fazê-lo. E quando o faz, não que ele mereça uma gratidão, não que ele faça por isso, mas do ponto de vista de quem recebeu a bênção, deveria ter um coração grato para reconhecer isso.
Por isso, nada que nós fazemos devemos fazer com a intenção de receber um elogio, uma recompensa, um pagamento. Mas quando nós recebermos algo, nosso coração deveria reconhecer essa graça, até mesmo para motivar outros, ou a mesma pessoa a continuar agindo assim. Infelizmente, tem muita gente que, por exemplo, ajuda, mas quando percebe que não há reconhecimento, para de ajudar. Essa atitude, na verdade, não é uma atitude cristã. Por quê? Porque nós não devemos fazer algo para os outros com o objetivo de sermos reconhecidos, de sermos agradecidos ou de recebermos um elogio. Deus nunca fez algo para nós com o objetivo de receber gratidão. A Bíblia diz que Deus mandou seu Filho Jesus para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, inimigos dele, não merecedores do seu amor. Então, do ponto de vista de quem faz, ele não o faz com o objetivo de receber galardão, recompensa ou pagamento. Mas quem recebe deveria ter um coração grato. E é interessante que nessa história, mais uma vez, aparece o samaritano como aquele que reconheceu o presente que recebeu. Talvez semelhante à história que Jesus contou, e aquela foi uma história, uma parábola, né, do bom samaritano. Aqui era uma história real. Samaritanos eram desprezados pelos judeus. Os samaritanos eram tidos como pessoas de segunda classe, porque eles não eram considerados judeus puros, mas impuros por haverem se misturado pelo casamento com pessoas de outras raças, de outros povos. E eles espiritualmente também eram desprezados pelos judeus, tidos como não dignos de servirem a Deus, porque o judeu se considerava melhor, superior. E aqui mais uma vez é um samaritano, justo um samaritano, que reconhece o presente que recebeu e volta para agradecer. Um deles, diz o texto, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E o texto frisa, este era samaritano. E a reação de Jesus qual foi? Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? E a ele Jesus disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Levante-se e vá viver a sua vida. E ele reconheceu que o ato dele voltar foi um ato de fé. A tua fé o salvou. Podemos aprender algumas importantes lições com esse ex-leproso samaritano. Essa atitude tão especial, que todos os 10 deveriam ter tido, mas não tiveram, ela nos ensina no mínimo 4 lições. A primeira, precisamos obedecer a palavra de Deus. Claro, nesse caso, os 10
Jesus deu uma ordem no verso 14: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto iam, foram curados. Com certeza já haviam feito outras tentativas. Assim como hoje, todo mundo que está sofrendo, que tem algum problema, tenta de tudo para se livrar da enfermidade, do problema, seja o que for. E essa atitude exigiu fé. E fé, na Bíblia, é sinônimo de obediência. Muitas vezes, fé é como se fosse um sentimento, como se fosse uma atitude de devoção. Muitos acham que ter fé é mérito pessoal, no sentido de confiar em Deus para poder receber a bênção. Sim, em parte é. Mas fé exige obediência. Fé exige obedecer a algo do que eu não tenho certeza. Em Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz que fé é a certeza das coisas que não se vê, mas se espera. E eu não vejo, eu não tenho evidência, não tenho prova nenhuma. Mas eu creio, ou seja, eu aposto tudo. Eu vou até o fim. Eu obedeço. Quando Jesus disse para eles disseram, tenha piedade de nós. E Jesus disse tão somente, vão e se mostram ao sacerdote. Eles foram na confiança de que a cura aconteceria. Talvez alguém hoje poderia dizer, tá, mas eu não vou passar vergonha, né? Então me cura primeiro, daí eu vou. O que vão dizer de mim? Se eu achar e dizer que estou curado e não estou. Seria muita presunção. Não. Tem muita gente desconfiada hoje. Mas ter fé implica em obedecer o que Jesus manda, o que Deus manda. Ter fé não significa ter sentimentos, ter nada diferente do que obedecer a Deus. E se você precisa de uma bênção, obedeça a Deus. Tem muita gente que espera que Deus se mostre, que Deus se revele, quando na verdade Ele já se revelou. Esperam uma resposta de Deus quando Ele já deu a resposta. Por exemplo, tem pessoas preocupadas demasiadamente com alguns textos bíblicos que talvez sejam um pouco mais obscuros, de difícil entendimento, mas há dezenas ou centenas de outros claríssimos, onde não há nenhuma dúvida. E eles já entenderam, só que ainda não cumpriram. Mas estão preocupados com aquele 1% ou 0,5% dos textos bíblicos que são mais difíceis de entender. E fica muitas vezes brigando por causa daqueles textos, discutindo, colocando dúvidas da veracidade da palavra, enquanto 99 e tantos por cento já estão claros, revelados, nítidos e ainda não foram colocados em prática. Portanto, se você tem fé, você obedece a Deus. E se você quer ver
Deus agindo na sua vida, você precisa obedecer aquilo que Ele já mandou você fazer. E aí você vai perceber que as coisas vão se alinhando, vão acontecendo à medida em que você vai obedecendo a Deus. Não espere primeiro o milagre acontecer. Obedeça antes, o milagre vem depois. A segunda lição é de que nós precisamos louvar e adorar a Deus. E essa é uma lição que o ex-leproso samaritano nos dá, e não os 10. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Ele não guardou para si o que Deus lhe fez. Quantas bênçãos você já recebeu e você ainda não compartilhou? Quantas coisas boas Deus já fez na sua vida e você ainda não louvou, não adorou a Deus por isso? Simplesmente deixou por isso mesmo. Quantas vezes você já foi beneficiado por uma bênção de Deus e você teve vergonha de contar essa bênção? Já aconteceu na sua vida? Alguns até pensam que, foi tão pequena, não vale a pena. E de fato tem pessoas que reconhecem todas as bênçãos de Deus, sejam grandes ou pequenas, e contam as bênçãos para os outros. E sempre há quem critique. Sempre há quem menospreza. Sempre há quem banaliza. Sempre há quem fica meio desconfiado. Será que foi isso mesmo? Será? Mas essa atitude negativa de alguém não deve nos intimidar. Não deve nos tornar pessoas ingratas, pessoas indiferentes. Porque Deus não é indiferente para conosco. Deus está muito atento a cada um de nós, a cada situação. E sempre quando nós o buscarmos, Ele vai nos atender. Sempre quando nós clamarmos a Ele, Ele vai escutar. Ele está lá no céu, sim. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor Criador do céu e da terra, que faz coisas tremendas, mas ao mesmo tempo é um Deus que se preocupa com cada indivíduo. E Ele percebe cada atitude nossa, boa ou má. Toda atitude de gratidão ou de ingratidão, de atenção ou de negligência. Ele percebe. Portanto, vamos aprender com este ex-leproso a louvar e a adorar ao nosso Deus, a reconhecer as bênçãos e dar a honra a quem merece a honra. Em terceiro lugar, a terceira lição, precisamos ter um coração grato. O primeiro aqui foi dar honra a quem merece a honra. Agora, ter um coração grato. Verso 16 diz: prostrou-se aos pés de Jesus e ele agradeceu. Quantas pessoas recebem bênçãos e esquecem aquele que o abençoou? Recorrem a Deus em seus problemas e quando recebem a resposta não mais se lembram dele.
até no próximo problema. Aí lembram de novo, né? Como é comum encontrarmos pessoas que pensam que só precisa de Deus quem passa por problemas, quem tem dificuldades. Só precisa ir para a igreja quem tem problemas em casa. E depois que passou o problema, não preciso mais de Deus. É como se dissessem tchau para Deus até o próximo problema. Ou então, como aquele que não quer ir para o hospital só vai em últimos casos. Como não estou tão grave assim, eu não preciso ainda. Mas quando a coisa piorar, bom, daí eu vou ter que ir. Ter um coração grato significa reconhecer o benfeitor, agradecer-lhe, como eu disse lá no começo, não que alguém que faça um bem deva fazê-lo com essa intenção, mas quem recebe a bênção jamais deveria esquecer de agradecer a bênção recebida, seja a Deus ou seja a outra pessoa. E a quarta e última lição, precisamos ter um coração transformado. O verso 15 nos diz que um dos leprosos, ao ser curado, voltou a Jesus. Mas voltou para quê? Para agradecer seu benfeitor, mas também para ser curado da alma, para nascer de novo. Primeiro, ele prostrou-se e louvou a Deus em alta voz. Depois Jesus lhe disse: levante-se e vá, sua fé o salvou. Sua fé o salvou. Temos várias situações, vários exemplos, episódios no tempo de Jesus, onde, por exemplo, um milagre, uma cura de uma enfermidade está atrelada à cura da alma. Certa vez, alguém chegou e precisou de cura, e Jesus disse: vá que teus pecados estão perdoados. Estranho, né? Ele queria cura física, e Jesus lhe ofereceu o perdão dos pecados. É que Jesus entendeu muito bem quais são os valores, quais são as prioridades, o que vale mais. E Jesus não quer dar apenas uma bênção pequena se ele tem uma bênção grande para dar. Muitos se contentam com migalhas. Muitos se contentam com as bênçãos pequenas e deixam escapar as maiores. Muitos estão preocupados apenas em resolver seu problema mais urgente. E o mais sério ignoram. Uma vez Jesus disse que não devemos ter medo daquele que pode nos prejudicar apenas em alguma situação momentânea e passageira. Devemos ter medo do diabo que pode nos levar para o inferno. Tem gente que tem medo de coisas pequenas, tem receio, por exemplo, de perder o emprego, de diminuição do salário, tem medo que fica doente e que não vai ter condições de se curar, vai ter que passar por um problema difícil, sofrer e tal. Claro que esses problemas incomodam, mas há coisas mais sérias que deveríamos nos preocupar.
um problema espiritual, a falta da cura da alma, é muito mais sério do que uma doença física. E isso chegou ao ponto que Jesus um dia disse que é preferível viver aqui na terra com um olho só ou com uma mão só e depois de morrer ir para o céu, do que viver inteirinho aqui na terra e depois ir todinho, inteirinho para o inferno. Lembra da história? Se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o. Se tua mão direita te faz pecar, corte-a. É melhor, é mais fácil, menos grave viver com um olho só, uma mão só, e depois ir para o céu, do que ter tudo do bom e melhor, saúde, dinheiro, à vontade, tudo que se quer, e depois de morrer ir para o inferno. Então Jesus está falando aqui da inversão de valores, onde as pessoas muitas vezes valorizam demasiadamente algo que na verdade não é tão importante e negligenciam aquilo que realmente é coisa séria. E aqui quando ele diz, levanta-te, a tua fé o salvou, e ele curou também a sua alma, seu espírito, ele foi transformado, tornando-se uma nova criatura. E com certeza nunca mais ele foi o mesmo. Os outros também não foram mais o mesmo porque eles tiveram a oportunidade de retornar ao convívio familiar. Mas eles não tiveram a atitude deste samaritano, que também se preocupou com a sua alma e que foi transformado em nova criatura. Portanto, aprendemos essas 4 lições com este ex-leproso samaritano. A primeira, precisamos obedecer a Deus, porque enquanto obedecemos, Deus vai se revelar, Deus vai se manifestar, Deus vai fazer a obra em nosso favor. Deus requer a obediência. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu já disse que fé é sinônimo de obediência. Então, sem obedecer a Deus, não dá para fazer nada. Então, obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus. O que Deus te falou, você já cumpriu? O que você entendeu pela palavra de Deus que você precisa fazer, você já fez ou já está fazendo? Faça uma introspecção na sua vida. Quantas coisas você já sabe que Deus te pediu e ainda não fez? Lembre-se, enquanto você obedece, Deus vai completar a obra que Ele iniciou. E o segundo, louvar e adorar a Deus. Louvar e adorar a Deus. Não pensar só na bênção. Não só lembrar de Deus quando você precisa da sua bênção. Há um jogo de palavras que diz que muita gente só quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Só quer a bênção de Deus. Mas nós precisamos o Deus que abençoa. E a terceira lição, tenha um coração grato. Reconheça quem te faz algo. Reconheça uma bênção que você recebeu de alguém. Uma mão que alguém te estendeu. Uma oportunidade que alguém lhe deu.
Volte para agradecer. Não acha que isso é normal. Ele poderia não ter dado nada, mas ele deu. Ele poderia ter te ignorado, mas ele não ignorou. Então reconheça a bênção, reconheça a dádiva, tenha um coração grato. E a última lição, tenha também um coração transformado por Deus. Pense naquilo que realmente vale. Outra vez Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E tem gente que nem quer o mundo inteiro, e nem terá o mundo inteiro, e vai perder a alma. Por quê? Porque não prioriza a vida espiritual, não prioriza o relacionamento com Deus, prioriza as coisas passageiras, as coisas deste mundo, as coisas que aqui vão ficar depois que nós partirmos. Porque as bênçãos materiais, as coisas deste mundo, por mais úteis que sejam para vivermos neste mundo, o dia que fecharmos os olhos, a última vez, não terão mais nenhum valor para nós que partimos para a eternidade. Vão ficar aqui. Ninguém vai levar. Então precisamos ter um coração transformado por Deus, preparado para enfrentar a eternidade e o juízo, o acerto de contas com Deus um dia. Se estivermos preparados, podemos ter certeza que a vida terá valido a pena ser vivida nesse mundo. Tem muita gente que vive nesse mundo, até recebendo honras, glórias e tal. Mas um dia tudo isso vai ficar para trás e não vai sobrar nada. Porque tudo vai ficar aqui. Como Jesus disse para aquele outro, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Tem gente que prepara muita coisa, mas só desta vida, só deste mundo, tudo vai ficar aqui. E eles vão partir de mãos vazias e não vão levar nada. Que Deus nos ajude a entendermos e tirarmos essas lições para a nossa vida, aprendendo deste ex-leproso, que a vida é muito mais do que a maioria das pessoas experimenta na vida. Infelizmente, a maioria das pessoas desse mundo se preocupam só com banalidades do ponto de vista da vida como um todo, que é muito mais do que receber bênçãos, dádivas ou alguma coisa boa de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, eu quero te louvar e agradecer porque o Senhor tem sido gracioso para conosco. Tantas coisas boas temos recebido de Ti, Senhor. Tantas bênçãos Tu nos tem dado, Senhor. Reconhecemos que nem sempre temos tido um coração grato, nem sempre temos priorizado o nosso relacionamento contigo, e tantas vezes Tu já nos falaste algo que ainda não obedecemos. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Ajude-nos, Senhor, a realmente valorizarmos aquilo que é de real valor. A olharmos para a vida espiritual, dando-lhe prioridade absoluta na nossa vida, e não olhando apenas para as coisas passageiras deste mundo, as coisas que aqui vão ficar. Muito obrigado, Senhor, por essa experiência deste homem, desprezado pela sociedade, por ter sido um estrangeiro, um samaritano, mas que nos deixa lições tão preciosas. Que possamos seguir o seu exemplo, que possamos experimentar também a Tua graça e que Teu amor se multiplique em nossas vidas, para a glória e louvor do Teu próprio nome. Amém. Amém. Essa última música, também o pessoal tem a oportunidade de
entregar seu dízimo e ofertas, fiquem à vontade. Depois com esse cântico a gente está encerrando o culto dessa noite. Como eu posso te agradecer pelo que tu fizestes por mim nesta vida no meu lugar, para que hoje eu estivesse aqui. Sou grato por teu amor. Que amor é esse? Um amor maior que esse. Que amor é esse? Que amor é esse? Um amor maior que esse. Que amor é esse? Como eu posso te agradecer pelo que tu fizestes por mim nesta vida no meu lugar, para que hoje estivesse aqui. Sou grato por teu amor. Que amor é esse? Um amor maior que esse. Que amor é esse? Que amor é esse? Um amor maior que esse. Que amor é esse? Que amor é esse? Um amor maior que esse. Que amor é esse? Que amor é esse? Um amor maior que esse. Que amor é esse? Que amor é esse? Não há amor maior que esse. Que amor é este? Que amor é esse? Não há amor maior que esse. Que amor é esse? Deus abençoe.